E aí, pessoal, tudo bem? Então, na sequência do nosso curso de princípios funcionais, nessa etapa, né, que já é continuidade aí a nossa aula, eu estou trabalhando com alguns métodos de hermenêutica constitucional. No bloco passado, eu falei sobre o método tópico problemático, perfeito? E aí eu vou explicar um pouquinho, fazer um resuminho do que é esse método tópico problemático, né, recordando, e aí eu vou passar para outros métodos. Tudo bem? Beleza? Então estou aqui com meu amigo Eric, ele que está no comando. Na medida do possível vou tentar mostrar as imagens para você, não é aquela qualidade perfeita, enfim, mas a intenção, pessoal, quando eu transmito essas aulas, é justamente para ajudar os alunos, né? Muita gente não tem condições financeiras, né, de pagar um curso. Confesso a vocês que eu já passei por isso, então eu só inverto aqui o papel de agregar valor aí à sua vida, tá bom? Belezinha? Então vamos lá. Pode então soltar aí o meu amigo Eric, eu vou ficar olhando para a câmera, tá, pessoal? E aí, galera, tudo bem? Estão dando sequência ao nosso curso de princípios constitucionais. No bloco passado, eu trabalhei com vocês com o método tópico problemático. E o método tópico problemático, pode jogar na tela, só o pessoal revisar, por gentileza. Ele tem a seguinte característica, ou seja, é a adaptação da norma ao problema concreto. Então, você tem essa adaptação da norma ao problema concreto, ou seja, o tópico problemático, eu viso aí estabelecer recursos que são, a doutrina destaca que aplica-se recursos que são chamados de topóis, ou seja, são esquemas de pensamentos, argumentações e assim vai. E aí eu dei vários exemplos no bloco passado, tudo bem? Aí comentei com vocês que a consequência desses recursos envolve aí as críticas, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Então, sempre que eu vou falando, eu vou mostrando para vocês o que está escrito. Falei das premissas que tem o método tópico problemático, né? A interpretação constitucional deve ter um caráter prático. A própria norma constitucional ela tem um caráter aberto, fragmentário, indeterminado. Eu tenho também a característica de normas constitucionais não podem gerar dúvidas, não pode ser ambígua. Perfeito? E aí nós fizemos vários exercícios. Fizemos aí exercício, ok? Corrigimos todos. E agora eu vou a uma antítese do método tópico problemático, que é o método hermenêutico concretizador. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, né? O método hermenêutico concretizador de Konrad Hesse, ele possui aí uma característica inversa ao método tópico problemático. Professor, recorda só um exemplo básico aqui do método tópico problemático? Vamos lá. Método tópico problemático. O problema, ele tem que ser adaptado à norma. Perfeito? Então, eu tenho aqui a questão do problema sendo adaptado à norma. Então, método tópico problemático. Aí eu comentei com vocês do artigo 5º, inciso 11, que fala que a casa é asilo inviolável, e aí eu disse o seguinte, olha pessoal, para que o Supremo possa, né, estabelecer ali uma adequação dos problemas em relação à norma, ele estendeu o conceito de casa para qualquer compartimento restrito ao público que alguém ocupa para fins de moradia ou trabalho. Lembra disso? Perfeito. Agora, nesse método hermenêutico concretizador, você tem aí uma outra situação, ou seja, ao contrário do tópico problemático, ele parte então, o hermenêutico concretizador, parte da norma para o problema. Tudo bem? No tópico problemático, o problema, ele é o início de tudo e o problema, ele está vinculado à norma. A norma acaba se adaptando ao problema, perfeito? Então, quando eu falo norma, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês que existe uma diferença do texto e da norma, texto escrito e norma em si. Mas vamos com calma, eu vou dar vários exemplos para vocês, não se preocupe. Então, esse método hermenêutico concretizador, ele vai estabelecer uma relação em que, por exemplo, eu tenho um texto que ele é plurissignificativo, é polissêmico. Perfeito? Então ele tem ali uma série de interpretações. E essas interpretações são consideradas normas. Então tem uma norma 1, 2, 3, tá? Todas elas vinculadas a esse texto. E aí o que acontece? Temos um problema.
E esse problema, ele tem que ser adequado, ou melhor dizendo, eu tenho que procurar uma norma, é o inverso, né? Eu tenho que procurar uma norma que vai se adequar a esse problema. Então, esse é um método hermenêutico concretizador, ou seja, da interpretação traz para o caso concreto. Então, tem uma norma polissêmica, ela traz, ou plurissignificativa, traz lá 5 interpretações. Essas interpretações diferenciadas são chamadas de normas. Eu tenho um problema, e aí o que vai acontecer? Esse problema, vem o intérprete e pega esse problema e ele vai adaptar a respectiva norma. Ou seja, pode ser a norma 1 ou interpretação 1, norma 2 ou interpretação 2, norma 3 ou interpretação 3. Isso vai depender do caso concreto. Então, há o chamado círculo hermenêutico, ou seja, você tem ali uma premissa subjetiva. Por que uma premissa subjetiva? Pessoal, a questão da imparcialidade do poder judiciário, ela tem que ser vista com certo cuidado. Por quê? Essa imparcialidade, a imparcialidade na ação judicial, ou seja, durante o processo, é uma coisa. Agora, a partir do momento que o juiz ele se depara com um caso concreto, essa imparcialidade dele é relativizada. Por quê? Porque aquele juiz ele teve ali uma criação específica, costumes específicos, tradições específicas. Então, indiretamente, é claro que existe ali uma certa parcialidade. Então, esse intérprete, o que ele faz? Ele pega ali a interpretação que ele acha que se adequa ali à realidade social, e isso envolve também uma parcialidade do lado dele, e ao pegar essa interpretação que se adequa à realidade social, na visão subjetiva dele, ele vai adaptar essa interpretação ao caso concreto, ou seja, ele traz essa interpretação para o caso concreto. Esse é um método hermenêutico concretizador. Tudo bem? Não se preocupe, tudo eu vou expor aqui para você, tá? Esse movimento, né, dessa premissa subjetiva e premissa objetiva, esse círculo é o chamado círculo hermenêutico, tudo bem? Então vamos lá, vamos com calma, porque esse assunto é um assunto chato, é difícil, eu tenho certeza que você aí vai entender, tem que ter a linha de pensamento positivo, mas não tem para onde fugir. Isso envolve um pouquinho de decoreba, não tem jeito, mas nós vamos associar sempre a nossa teoria com os exercícios, ok? Então na tela, por gentileza, vamos lá. Vamos analisar aqui o método hermenêutico concretizador de Konrad Hess, ok? Esse método, ela é uma antítese do tópico problemático, porque esse método parte da Constituição para o problema concreto, ou seja, é o inverso do tópico problemático. E esse método hermenêutico concretizador, ele vai trabalhar com pressupostos. Então tem aqui, ó, pressupostos subjetivos. E aí eu falei para vocês o seguinte, ó, a visão subjetiva do intérprete dá-lhe uma inevitável pré-compreensão acerca da norma a ser aplicada. Aí eu vou explicar para você que norma é essa. Na verdade, não vou explicar. Vou fazer um desenho, tudo bem? Quando traz aí a pré-compreensão acerca da norma, é porque o texto constitucional ele pode ser plurissignificativo, pode estar extremamente aberto, e gera diversas interpretações. E cada interpretação é chamada de norma. Perfeito? E aí acontece, sempre vai ter ali, na visão do intérprete, uma norma que ele simpatiza mais. É assim que funciona. E aí, além desse pressuposto, né, subjetivo, vai ter o pressuposto objetivo, que é justamente o intérprete ser um mediador entre a norma e a situação concreta. Ou seja, ele vai ter que relativizar a situação, tá, ok? Analisando o caso concreto, juntamente com a norma que ele escolheu. Tudo bem? Ok. E aí, esse vai e vem dos pressupostos subjetivos com os pressupostos objetivos forma o chamado círculo hermenêutico. Então, o círculo hermenêutico é um movimento de ir e vir entre o subjetivo e o objetivo, até que chegue a uma compreensão da norma. Então, tá aí. Círculo hermenêutico. Então, o que eu chamo a sua atenção? Eu falo assim, aluno, olha só, tome cuidado.
Se você encontrou dificuldade, tente pelo menos memorizar esses trechos aqui, ó. Círculo hermenêutico faz parte do método hermenêutico concretizador de Conrad Hess, que é um método que parte da construção para o problema concreto, é o inverso do tópico problemático. O que é o tópico problemático? Parte do problema para a constituição. Tudo bem? Ok? Isso para onde fugir. Diversos doutrinadores trazem posicionamentos diferentes. Aí eu trouxe até do professor Marcelo Novellino, um grande mestre, que traz o seguinte, ó, segundo o professor Marcelo Novellino, o método hermenêutico concretizador parte do pressuposto de que a interpretação constitucional é a concretização entendida como uma norma pré-existente, na qual o caso concreto é individualizado. Então, isso eu vou mostrar para vocês. Que situação é essa de norma pré-existente? Tem que ter ali uma individualização. Aí, muita calma. A determinação do conteúdo significativo da Constituição, conforme eu falei para vocês, deve ser feita sob a inclusão da realidade a ser ordenada. Por não haver interpretação constitucional independente de problemas concretos, interpretação e aplicação consistem em um processo unitário. Então, assim, posso ser muito sincero com vocês? Vou ser extremamente sincero. Pode jogar aqui para mim, Eric. O que acontece? Cada doutrinador, quando vai explicar os métodos de hermenêutica constitucional, eu não sei se isso engrandece, enfim, enriquece ali a obra, mas eles trazem uma linguagem muito abstrata. Isso é até uma crítica, né, construtiva, obviamente. Deveria estabelecer uma linguagem mais fácil, de fácil compreensão. E aí eu fico com pena, às vezes, do aluno, que às vezes nunca viu direito na vida, ou até aquele que viu direito, mas não teve ali uma boa instrução na faculdade, como já aconteceu comigo em diversas situações. Quando lê um dispositivo assim, extremamente abstrato, que você tem que pincelar ali alguns pontos, né, que são mais palpáveis para que você possa entender, isso acaba atrapalhando ali seu estudo, seu rendimento e assim vai. Então eu gosto, até por ter uma característica, né, da área de exatas, né, eu sou engenheiro também, além de ser advogado, eu sou engenheiro formado nas duas faculdades, eu gosto sempre de trabalhar com técnicas de inteligência espacial. Então eu pego aquele texto escrito e eu começo a fazer desenhos, esqueminhas, para que eu tenha uma imagem do que seja aquilo que ele está comentando. E essa técnica, que é a técnica de memorização, de curso que eu já fiz anteriormente, que é chamada técnica de inteligência espacial, é comprovado cientificamente que uma imagem ela é melhor compreendida do que um texto escrito. Então, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Isso aqui, na verdade, eu não fiz para o material. Isso aqui eu fiz para o meu estudo. Ou seja, quando eu estava estudando, eu vi isso aqui e falei, caramba, não estou entendendo nada. Então, vou fazer um desenho, vamos ver se fica melhor. Tá ok? Então, a ideia é essa. Então, vou jogar na tela e vou fazer o desenho para explicar para o pessoal, né, como é que funciona aqui essa ideia do método hermenêutico concretizador. Então, você tem um texto, perfeito, está lá o texto normativo. Tá? Esse texto normativo, ele tem uma visão plurissignificativa, ou seja, ele tem uma interpretação ali de vários sentidos. Perfeito? Tá lá. Interpretação plurissignificativa. Ok. O que acontece? Se é uma interpretação plurissignificativa, que tem vários sentidos, cada sentido eu vou interpretar como se fosse uma norma. Então, nesse texto constitucional, eu posso trazer a interpretação de uma norma 1, eu posso estabelecer, dentro dessa interpretação, aí, obviamente, tem aquela questão interessante, né? Dentro da interpretação da norma 1, eu posso adequar ali o problema, eu vejo que o problema, na verdade, ele vai se identificar com a norma 1. Então, legal, então o problema se identifica com a norma 1, então essa é a técnica do método hermenêutico concretizador. Tudo bem? Método hermenêutico concretizador. Da norma, eu vou aqui analisar o problema. Eu vejo qual norma vai se adequar melhor ao problema. Então eu tenho, por exemplo, uma norma 2, que ela se adequa ao problema também. Aí eu tenho a norma 3, que se adequa ao problema. Eu tenho que escolher. Ou seja, a interpretação é plurissignificativa. E o intérprete, está lá o magistrado, situação hipotética, ele vai analisar qual é
a norma que vai se encaixar melhor no problema. Então, olha só que eu trago aqui para vocês. Ó. O intérprete que vai determinar qual é a norma que vai se encaixar melhor no problema. Tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho aqui um método hermenêutico concretizador. E aí depois eu vou explicar melhor como é essa situação de texto e norma. Ok? Ok. Então, o que eu tenho para você agora? Vamos lá. Vamos fazer mais uma revisão. Um método hermenêutico concretizador é um método de Konrad Hesse, perfeito? Ou seja, é a pré-compreensão que o próprio intérprete, que tem ali um papel de criador, então vamos colocar aqui para você, ele vai dentro ali de uma atividade prático-normativa, ele efetua dentro da atividade prático-normativa e vai concretizar a norma a partir do problema. Então ele faz um movimento de ir e vir, chamado de círculo hermenêutico. Então esses são os pontos, por que eu fiz dessa forma? Porque esses são os pontos que você tem que memorizar para que você possa fazer uma boa questão de prova. Tudo bem? Então esses são os pontos principais. Então eu fiz aqui uma análise chamada análise estratificada. E aí vamos ver, olha só, vou colocar uma questão de prova, tá? Tá lá, uma questão adaptada para você julgar certo ou errado. O método hermenêutico concretizador, cuja teorização fundamental é devida a Konrad Hesse, realça os seguintes pressupostos da tarefa interpretativa. 1. Pressupostos em razão de que o intérprete desempenha um papel de criador na obtenção do sentido do texto normativo. Então, o que é essa visão de pressuposto subjetivo? Ou seja, para obter o sentido normativo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Para obter o sentido normativo, esse aqui é um sentido, esse aqui é outro sentido, esse aqui é outro sentido. O que o intérprete faz? Ele busca enquadrar um melhor sentido ao problema. Tudo bem? E aí ele faz essa ponderação, aí entra no pressuposto objetivo. Aí vamos lá para a questão. Então aqui a primeira etapa da questão está certo. Aí vamos lá, 2 aqui, ó, 2 pressupostos objetivos, isto é, o contexto atuando o intérprete como operador de mediações entre o texto e a situação em que se aplica. Tudo bem? Então esse é o pressuposto objetivo. 3, relação entre o texto e o contexto com a mediação criadora do intérprete. Então você tem a relação do texto e contexto com a mediação criadora do intérprete. Isso faz parte do método hermenêutico concretizador? Sim. Então, essa questão, deixa eu puxar aqui rapidamente a caneta, é uma questão que está certa. É difícil, né, pessoal? Eu sei que é difícil, tá? Então, o que pediu aqui nessa questão? Nessa questão, pediu os pressupostos aqui, ó, os pressupostos que nós temos no método hermenêutico concretizador. Ou seja, eu tenho aqui um pressuposto objetivo, a visão subjetiva do intérprete dá-lhe uma inevitável pré-compreensão acerca da norma a ser interpretada. Temos os pressupostos objetivos, o intérprete é um mediador entre a norma e a situação concreta. E tem o círculo hermenêutico, que é um movimento de ir e vir entre o subjetivo e o objetivo, até que o intérprete chegue a uma compreensão da norma. Tudo bem? Entenderam? Então tá aí, ó. Aí eu vou avançar, eu sei que é difícil, não tem para onde correr, mas essa é a realidade do concurso público, tá? Vou fazer de outra banca agora. Vamos fazer uma questão de outra banca. Tá aqui, ó. Banca Fundação Carlos Chagas, eu adaptei, tá bom? A questão diz o seguinte: é incorreto afirmar, vamos ver se isso está errado, tá? É incorreto afirmar, na interpretação da norma constitucional, por meio do método hermenêutico concretizador, parte-se da norma constitucional para o problema concreto, valendo-se de pressupostos subjetivos e objetivos e do chamado círculo hermenêutico. Então você tem aqui, ó, o tópico, o método hermenêutico concretizador parte da norma para o problema concreto? Sim.
E é incorreto afirmar isso? Não, não é incorreta. E tem que tomar um certo cuidado, tá? Essa questão está errada só por causa da terminologia incorreta. Porque todo o conteúdo da questão é um conteúdo correto. E quando traz ali é incorreto afirmar isso, você tem que ver se a situação está errada. E a situação que está aqui não está errada, está certa. Entenderam a ideia? E aí vamos lá. Bom, pessoal, questão 53. Então, só para você ter ideia, né, no nosso curso de princípios constitucionais já fizemos 53 questões, hein? É muita coisa. O método, agora banca CESP, o método hermenêutico concretizador parte do pressuposto de que a interpretação constitucional é concretização, entendida como uma norma pré-existente no qual o caso concreto ele é individualizado. Então você tem aquela interpretação, né, que é plurissignificativa, né? Cadê rapidamente aqui, ó? E aí o que eu faço? Nesse texto, eu tenho um texto que traz uma interpretação plurissignificativa e cada interpretação é chamada de norma. Então tem a norma 1, norma 2, norma 3, perfeito? E aí o que eu faço? O que o intérprete faz? Ele pega e tem uma pré-compreensão seguinte: para esse problema aqui, a norma que mais se adequa a essa realidade, situação hipotética, tá? É a norma 3. Tudo bem? Então, esse é um método hermenêutico concretizador. Então, ao analisar aqui a questão, que destaca: o método hermenêutico concretizador parte do pressuposto de que a interpretação constitucional é uma concretização, entendida como uma norma pré-existente, na qual o caso concreto é individualizado. Certo? Tudo bem? Então, questãozinha certa. 54. Questão 54. Um método de interpretação hermenêutico concretizador prescinde, ou seja, dispensa de uma pré-compreensão da norma a ser interpretada. Está errado, né, pessoal? Porque o método hermenêutico concretizador sempre tem uma pré-compreensão da norma a ser interpretada. Essa questão é uma questão que está errada. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos mudar o método. O método científico espiritual, ou também chamado método valorativo ou sociológico. Esse método científico espiritual, valorativo ou sociológico é aquele que o intérprete se vale das realidades sociais. Então, tem lá, o intérprete se vale das realidades sociais. Então, o próprio intérprete ele vai buscar alguns valores que estão implícitos na sociedade, ou melhor dizendo, implícitos na Constituição Federal. Então, tem valores que estão implícitos, não estão expressos na Constituição Federal, e aí o método científico espiritual vai buscar esses valores. Então, vamos lá. Busca os valores implícitos, subjacentes na Constituição Federal. Não interessa o que está escrito no texto. Não tem essa preocupação. Busca-se mais com esse método científico espiritual uma análise de valores que estão implícitos, em valores que estão em consonância, em harmonia com a realidade social. Então coloca aqui, ó, não há preocupação com os conceitos do texto. Perfeito? Ou seja, tem que analisar, quando você tem aqui método científico e espiritual, tem que analisar ali a realidade espiritual. Ou seja, se é espiritual, tudo está o quê? Implícito. Então, o objetivo, acho que está aqui, ó, deixa eu ver. Aí, ó. Objetivo, alcançar a integração da Constituição com a realidade espiritual da comunidade. Então, doutores e doutoras, eu sei que isso aqui é difícil, tá? Eu sei que é difícil, não tem para onde correr, mas tem que memorizar esses 3 bloquinhos aí, tá bom? Vou mostrar para você como é que cai em prova. Vou pegar uma outra banca agora. Vamos pegar, deixa eu ver qual que é, Universa. Olha aí, analista de planejamento e orçamento. O cara não tem que ser formado em direito para fazer esse concurso não, tá bom? É nível superior em qualquer área. O método científico espiritual é marcado por entender
a Constituição em uma perspectiva política e sociológica, enquanto instrumento de regulação de conflitos, e por essa forma de construção e de preservação da unidade social. Então vamos lá, ó. Método científico espiritual. Busca entender aqui a Constituição numa perspectiva política e sociológica. Aí eu volto aqui, ó. Método científico espiritual, ele é valorativo, ele é sociológico. Tudo bem? Tranquilo? Enquanto instrumento de regulação de conflitos, claro, que é um método. Por essa forma, construção, por essa forma, de construção e de preservação da unidade social. Então, eu pergunto para você o seguinte: tem compatibilidade com essas situações que estão aqui no texto, que estão aqui no esquema? Desculpa? Tem. Então, gabarito oficial, correto. Vamos para outra questão de prova. Olha lá. Outra questão. Questão banca certa. Conforme o método de interpretação denominado científico-espiritual, a análise da norma constitucional deve-se fixar na literalidade da norma, de modo a extrair seu conteúdo, seu sentido, sem que se leve em consideração a realidade social. Doutores e doutoras, será que o próprio método científico espiritual ele leva em conta a literalidade da norma? Não. Então essa questão está errada. E aí avançamos. Olha lá. Quanto ao método científico espiritual, também chamado de valorativo ou sociológico, suas premissas básicas fundamentam-se na necessidade de a interpretação da Constituição ter em conta, vamos lá, bases de valores subjacentes ao texto constitucional? Sim. O que mais? O sentido e a realidade da Constituição como elemento do processo de integração? Sim. Tudo bem? Então, essas bases de valoração subjacentes do texto constitucional são aquelas interpretações implícitas. Tudo bem? Quando traz aqui o sentido e a realidade da Constituição como elemento do processo de integração, significa o quê? Que a norma tem que ser compatível com a realidade da sociedade. Gabarito oficial dessa questão? Certo. Avançamos? Mais uma questão. Pelo método científico espiritual, a análise da forma constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto da Constituição Federal. E aí? O método científico espiritual realmente não vai se fixar à literalidade da norma, perfeito? Ele parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto? Sim. Então, gabarito aqui, ó, correto. Vamos a outra questão, ó. Outra questão. É incorreto afirmar que a interpretação da norma constitucional, por meio do método científico espiritual, a sua análise da norma constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes do texto constitucional. Então você vê que as questões praticamente se repetem, mas aí tem que tomar um certo cuidado, porque aqui está escrito, é incorreto afirmar. Tudo isso aqui que vem posterior tem que estar errado para essa questão, perfeito, ter o gabarito certo. Mas o que está aqui depois da palavrinha, do termo, né, incorreto, você tem um conteúdo que está correto. Então não é incorreto afirmar isso, é correto. Então essa questão está errada. Ok? Perfeito. Agora nós vamos trabalhar com o método normativo estruturante de Friedrich Müller. Então olha que interessante, né? Professor, que figura é essa daí? Essa figura é uma figura de um iceberg, perfeito? Então aqui eu tenho um iceberg. E dentro desse iceberg, na verdade, até o próprio Müller, ele
ele traz, Friedrich, desculpa, eu não sei como é que se pronuncia, né? Tá, vamos falar Sr. Müller. Então, Müller destaca que no método normativo estruturante existe uma diferença entre texto e norma. Na verdade, isso eu tenho analisado com vocês em diversas situações. Então, para o doutrinador, o Müller, ele está que o texto é apenas a ponta do iceberg. Está lá, ó, o texto é isso. Tudo bem? E o que seria a norma? A norma é aquilo que a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque a norma vai depender de interpretação, de técnica de hermenêutica. Ou seja, a norma é tudo, é o texto e a parte que não é vista. Ah, professor, dá um exemplo. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos lá, olha aqui, ó. Um exemplo, que interessante, né? Quando eu pego o artigo 5º da Constituição Federal, que você visualiza ali, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à propriedade, à liberdade e à segurança. Tá lá, nos termos seguintes. Beleza, tá ok. Tudo isso aqui é de texto. Ok? Mas o que seria a norma? Quando você analisa diversas proteções, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, e aqui em cima diz que essas proteções são garantidas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes, a minha pergunta é a seguinte: então, de acordo com o texto, aquele que é estrangeiro e não é residente no Brasil, está aqui de passagem, por exemplo, é um turista, ele não tem direito à proteção à vida? Não é isso, né? Não é assim que funciona, né, pessoal? Então, acontece. Entra em cena agora a chamada norma. A norma, na verdade, é tudo aquilo que a gente não está vendo, mais a parte do texto. Então, você tem que, nesse método, que é o chamado método normativo estruturante, se eu for analisar esse caso concreto, eu pego o texto, o próprio intérprete transforma em norma, dizendo o seguinte, ó, as proteções alcançariam todos, e não só brasileiros e estrangeiros residentes. Então, peraí, professor, nesse método normativo estruturante, a norma, ela está concretizada, ou melhor, ela será concretizada, não só por uma interpretação literal. Vai ter que ter uma atividade legislativa, vai ter que ter uma atividade judiciária, vai ter que ter uma atividade administrativa, porque a norma é o conjunto. Perfeito? A parte expressa, né, o direito positivo, deixa eu só voltar aqui, ó. O direito positivo, texto normativo, ele é apenas a ponta do iceberg. Ok? Perfeito? Então tá aí, ó. Analisei aqui o método normativo estruturante. Tem mais coisa? Tem. Vamos melhorar um pouquinho, ó. Nesse método normativo estruturante, nós temos aí algumas premissas. E quais são as premissas? Infelizmente, isso cai em pau, não tem para onde, né, fugir. Então, a primeira premissa é a premissa de investigação dentro do direito constitucional. Você tem um texto e aí tem uma investigação de atividade legislativa, administrativa e judicial para buscar melhores interpretações. Você tem aqui a primeira premissa do método normativo estruturante. É a investigação de várias funções de realização do direito constitucional, legislação, administração e jurisdição. Tem-se aí uma preocupação em relação ao que é texto e ao que é norma. E a norma em si, ela traz a realidade social. O texto, ele vai estabelecer apenas a parte escrita. A norma é a realidade social, é um pedaço da realidade social. Então você tem aqui, ó, preocupação. Esse método estabelece uma preocupação com a estrutura da norma e do texto normativo. Esse último é apenas a ponta do iceberg. A norma é um pedaço da realidade social. Então, nesse método normativo estruturante, a própria finalidade é estabelecer uma solução para problemas práticos. Então, coloca essa premissa também. Está lá, resolução de problemas práticos. Ok? Ok. Então, vamos melhorar um pouquinho. Vamos lá.
Eu tenho que expor várias figuras para vocês entenderem. Eu sei que é difícil. Então, o método normativo estruturante, ele trabalha com elementos de concretização. E o que são elementos de concretização? São aqueles em que pega o texto e vai interpretar o texto. Então, você tem elementos literais, está lá, resultando da interpretação do texto. Você tem uma investigação referente ao texto normativo. Então, esses são os elementos de concretização. Aí, para você ter uma ideia, como isso não é uma situação assim, poxa, só cai em prova de juiz. Quer ver? Olha aqui. Que concurso é esse? Deixa eu só melhorar aqui para vocês. Que concurso é aqui? Concurso da Consulplan, TRE Rio Grande do Sul. Qual foi o cargo? De técnico administrativo. Eu acho isso uma maldade. Mas, paciência, né? Então, olha só. O método de interpretação da Constituição, segundo o qual o intérprete, aplicador, deve considerar e trabalhar com dois tipos de elementos de concretização, um formado pelos elementos resultantes da interpretação do texto da norma e outro resultante da investigação do referente normativo, é chamado de... Então, vou voltar aqui para te dar uma canja. Olha lá. Método normativo estruturante. Tem dois elementos de concretização. Literal, resultante da interpretação do texto da norma, e a investigação do referente normativo. Então, nesse caso aqui específico, nós temos uma situação em que o método aplicado foi o método normativo estruturante. Então, resposta, deixa eu só marcar aqui, ó, é a letra A. Na maldade, hein? Questão de técnico, olha aí, ó. O concurso está cada vez mais difícil, pessoal. Beleza? Não vou ler os outros, não tem porquê. Vamos aqui uma outra questão de prova. Desde o momento da elaboração do texto até o instante de sua aplicação, a norma é determinada histórica e socialmente. Logo, quando o jurista cogita dos elementos e situações do mundo da vida sobre os quais cai determinada norma, não se refere a um tema metajurídico. A norma é composta pela história, pela cultura e pelas demais características da sociedade no âmbito da qual se aplica. E vamos lá. O texto normativo, diz Müller, é uma fração da norma, aquela parte absorvida pela linguagem jurídica, porém, não é a norma, pois a norma jurídica não se reduz à linguagem jurídica. A norma congrega todos os elementos que compõem o âmbito normativo, elementos e situações do mundo, da vida, sobre os quais recai determinada norma. Além disso, os textos normativos são formulados tendo em vista determinado estado da realidade social, que eles pretendem reforçar ou modificar. Este estado de realidade social, geralmente, não aparece no texto normativo. Pessoal, até agora é enunciado, hein? O texto é abstrato e geral, isto é, sem referência a motivos e contexto real. Mas o aspecto da realidade referida pela norma constitui conjuntamente seu sentido. Esse sentido não pode, a partir daí, ser perseguido, apartado da realidade a ser regulamentada. A realidade é tanto parte da norma quanto o texto. Na norma estão presentes inúmeros elementos do mundo da vida. Eros Grau. Perfeito. Aí vamos lá. O método de interpretação constitucional tratado pelo autor no trecho acima é o método... E aí, alguma dúvida? Esse é um método tópico problemático? Não. Jurídico ou hermenêutico clássico? Desculpa, né? Li a letra B. Então, vamos lá. Jurídico ou hermenêutico clássico? Não. Tópico problemático? Não. É o normativo estruturante de Conrad Hess? Não. É normativo estruturante de Müller. Ok? Então, tá lá. Normativo estruturante. Letra C. Tudo bem? Traz ali a diferença entre o texto e a norma.
Vamos lá, outra questão de prova. A relevância dos problemas envolvidos na interpretação da Constituição tem motivado a proposta de métodos a serem seguidos nesta tarefa. Todos eles tomam a Constituição como um conjunto de normas jurídicas, como uma lei que se destina a decidir casos concretos. Ocorre que nem todo problema concreto acha um desate direto e imediato num claro dispositivo da Constituição, exigindo que se descubra ou se crie uma solução, segundo um método que norteia a tarefa. Perfeito. E aí vamos lá. Analisando aqui, é um texto do Gilmar Mendes, perfeito? E aí vem aqui, ó. Levando-se em consideração a doutrina dos autores acima, bem como a caracterização dos métodos de interpretação da Constituição, é possível afirmar que o método jurídico estruturante enfatiza que a norma não se confunde com o seu texto, programa normativo, mas tem a sua estrutura composta também pelo trecho da realidade social em que incide, o domínio normativo, sendo esse elemento indispensável para a extração do significado da norma. Então é importante aí o trecho da realidade social para a extração do significado da norma. Verdade. Tudo bem? Então aqui, ó, questãozinha correta, tá? Eu vou partir aqui para o próximo método, que é o método de comparação constitucional. Mas antes do método de comparação constitucional, pessoal, peço até desculpas para vocês. Eu sei que realmente esse tema é um tema chato, não tem para onde correr. E vou ser muito sincero, tá? Dificilmente eu vejo uma aula completa que tem ali esse trabalho de teoria e exercício em relação à questão, né, de hermenêutica constitucional. São poucos professores que fazem isso. Por quê? Porque realmente é um saco. O aluno fica perdido. Eu fui entender, não sei se isso te conforta, né? Eu fui entender técnicas de hermenêutica constitucional praticamente quando eu me tornei professor. Porque eu tinha uma dificuldade muito grande. E eu sinto isso na pele, de forma indireta, né? Porque talvez se você esteja vendo essa aula pela primeira vez, eu falo assim, meu Deus do céu, eu estou viajando na batatinha. Eu sei, a sensação é essa mesmo. Mas eu tento sempre agregar um pouquinho com os exercícios para que você possa absorver e estar sempre revisando a matéria. Mas qualquer dúvida, pessoal, você pode mandar lá um e-mail para mim. Tá? Tem um canal direto, né, tanto do Master Juris como o meu e-mail direto, que é o prof.luisalberto@gmail.com, ou nas redes sociais, por meio do Instagram, enfim, fique à vontade. Tá? Então, nós vamos agora para o método de comparação constitucional. Então, o próprio nome diz, né? Método de comparação constitucional, que trabalha com o direito comparado. Ou seja, algumas situações, ou melhor dizendo, alguns casos concretos que surgem, o nosso direito ainda não acompanhou. O direito, né, deveria acompanhar a evolução da sociedade. Mas em decorrência de uma morosidade do nosso poder legislativo, nem sempre a realidade da sociedade foi acompanhada pelo direito, foi acompanhada pelo texto normativo, pela norma em si. E aí acontece, em determinadas situações, busca-se métodos comparados. O que são os métodos comparados? Aconteceu uma situação aqui no Brasil que é bem diferente, mas lá na Inglaterra ou lá nos Estados Unidos já julgaram um caso parecido. E aí busca-se estudar o posicionamento europeu, o posicionamento americano, para trazer esse posicionamento para o Brasil, internalizado, e estabelecer aí uma linha jurídica de raciocínio. E se tiver decisões reiteradas sobre o mesmo assunto que não tem previsão normativa, pode se tornar uma jurisprudência. E caso essa jurisprudência seja muito aplicada, faz-se um resumo da jurisprudência, uma síntese da jurisprudência. E aí entra em cena a palavrinha súmula. O que é súmula? Súmula decorre de uma jurisprudência. A súmula tem precedente na jurisprudência, a súmula é o resumo da jurisprudência.
E aí você também tem a questão da súmula vinculante, tudo bem? De acordo com a realidade do novo CPC, isso obviamente ainda não foi pacificado, toda súmula, em homenagem a um princípio chamado stare decisis, ela tem a característica vinculante. O que é o stare decisis? Que vem da origem americana, principalmente, né, no controle difuso, né, idealizado por, né, tendo ali como start, né, como a centelha do controle difuso, o caso Marbury versus Madison. Então, o stare decisis significa que as decisões de um órgão de cúpula sobrepõem as decisões daqueles que estão abaixo. Só que no Brasil essa realidade ela está começando a ser sedimentada. Na verdade, começou em 2004 com a criação da súmula vinculante por meio da emenda 45, e agora com o novo CPC há uma certa discussão se realmente o stare decisis está solidificado no nosso ordenamento jurídico. Mas isso é tema para outra discussão. O mais importante é você saber que o método de comparação constitucional é buscar disposições normativas de outros países, principalmente. Tudo bem? Então, na tela, por gentileza, eu tenho aqui o seguinte, ó, método de comparação constitucional. Então, no método de comparação constitucional, você tem aqui, ó, a comunicação de várias constituições, perfeito? Está lá. Estabelece a comunicação entre várias constituições com uma finalidade de descobrir quais são, ou melhor, com a finalidade de descobrir a melhor solução para um caso concreto. Está lá, ó. Descobrir critérios aplicáveis para a melhor solução dos problemas concretos. E aí vamos lá, vamos fazer uma questão de prova. Questãozinha de prova. Diz-se método de comparação constitucional aquele que prega que a Constituição deve ser interpretada por todos em qualquer espaço. Um método de comparação constitucional é isso daí? Não tem nada a ver. Perfeito? Então essa questão é uma questão que está errada. Tudo bem? Avançamos. E aí nós temos aqui os princípios, voltamos aqui para os princípios jurídicos. Bom, pessoal, como o nosso bloco praticamente já está com 50 minutos, né, aproximadamente, não é isso, Eric? O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse bloco agora, já que eu finalizei aqui as técnicas de hermenêutica, os métodos, melhor dizendo, de hermenêutica constitucional, e aí eu vou voltar para a parte dos princípios constitucionais e trabalhar com o posicionamento do professor Canutilho. Tudo bem? Então, muito obrigado, fique com Deus e um forte abraço. E aí, pessoal, eu sei que realmente é difícil, né? O tema é complicado, como eu disse, mas eu espero ter ajudado aí vocês. E se você puder, assista novamente essa aula, vai ficar aí no Instagram, no Stories, e eu vou colocar também no YouTube, se você quiser revisar qualquer dia, né? Então assine lá meu canal, é só você procurar Prof. Luiz Alberto no YouTube, e vou deixar essa aula para vocês, tá bom? Ó, forte abraço, muito obrigado, fique com Deus, tá?